Olá, aluno. Eu sou a professora Maria Inês, disciplina Política de Atenção à Saúde do Adulto, unidade 1. A política de saúde é uma política pública, classificada como política social ou de proteção social, que assegura à população o direito à saúde como um direito de cidadania. A política pública, ela é a forma de efetivar direitos intervindo sobre uma realidade social. Para que ela se torne concreta, a política pública tem que se traduzir em um plano de ações, composto por programas e projetos. O Estado, representado pelos 3 níveis de governo, as 3 esferas de governo, né, quais sejam os municípios, os estados e a União, são os entes federados responsáveis por colocar em prática estas políticas, né, públicas e em parceria com a sociedade. Isso é muito importante porque as políticas públicas, elas intervindo na realidade social, elas tendem a modificar, a proporcionar melhores condições de vida para a população, principalmente num país como o nosso, caracterizado por intensas desigualdades sociais. Então, a sociedade organizada através dos sindicatos, das associações, das entidades de classe, a sociedade de uma maneira geral e os governos, eles devem trabalhar juntos para construir políticas consistentes e adequadas às necessidades da população. Então, na saúde pública, né, as ações de saúde são organizadas de acordo com uma política de saúde que é o SUS, né, o Sistema Único de Saúde. É dele que nós vamos falar nesta unidade da disciplina. Por mais de 60 anos, o Brasil adotou uma política de saúde privativista e previdenciária, ou seja, uma política que prestava, né, ações de assistência médica, aposentadorias e benefícios somente aos trabalhadores contribuintes e seus dependentes, contribuintes com o sistema previdenciário. Tá? Então, ela é caracterizada como uma política excludente, ou seja, era destinada somente a uma parte da população, a população contribuinte com este sistema previdenciário. Então, como era organizado esse sistema previdenciário? Então, em 1923, a Lei Eloy Chaves criou as caixas de aposentadorias e pensões. Então, a criação das caixas é um marco histórico na saúde pública do Brasil, porque é a partir dessas caixas que o sistema de saúde passa a, então, ofertar saúde pública para a população. Esse sistema, ele foi criado como resposta, essas caixas foram criadas como uma resposta do governo às intensas reivindicações dos trabalhadores naquela década de 1910, 1920. Então, quando o Brasil começou o seu processo de industrialização, né, os trabalhadores tinham precárias condições de trabalho, né, os seus ambientes eram insalubres, baixos salários, entre outros, e não tinham benefícios. Então, aconteceram vários movimentos grevistas no nosso país. Então, uma forma de conter essa instabilidade social, o governo faz uma parceria com as empresas, com as indústrias, e eles criam essas caixas, né, com força, com poder de lei, né, que é a Lei Eloy Chaves, e então essas caixas, elas vão oferecer assistência médica, odontológica, auxílio funeral, auxílio medicamentos para os trabalhadores, né, seus dependentes, e futuramente a aposentadoria. Então, nesse aspecto, eu gostaria de destacar que as caixas, elas não eram destinadas apenas, assim, àquela empresa. Era por categorias. Então, nós tínhamos as caixas dos marítimos, dos ferroviários, dos portuários, dos trabalhadores químicos, dos têxteis, dos bancários e assim por diante. As caixas, elas elas vigoraram até mais ou menos a década de 40, quando foram instituídos os IAPs.
Praticamente era a mesma coisa que as caixas. Esses institutos só se diferenciavam das caixas porque os institutos, eles passaram a ter maior controle do governo sobre os recursos. Você imagine, aluno, vários trabalhadores contribuindo, os patrões, as empresas também contribuindo com essas caixas, elas funcionavam como uma poupança. E dessa poupança, desse dinheiro arrecadado, eram pagas, né, as despesas com assistência médica, os benefícios e as aposentadorias. Então, e num momento da economia crescente, né, da industrialização, enfim. E então havia muito dinheiro e o governo se interessou por esse dinheiro. Então lançou mão de uma lei que disse, olha, então agora o governo vai fazer o controle para que esses institutos prosperem e ofereçam melhores condições para os trabalhadores. Só que o governo fez uso deste dinheiro para o financiamento de obras públicas. Então, era como se fosse uma poupança para o governo e a partir daí construíram várias empresas estatais, obras públicas. Então, podemos aí, deste momento histórico, né, compreender em grande parte a crise da Previdência que nós vivemos atualmente, né? É de lá que, de longa data, né, que nós carregamos essa questão da crise da Previdência. Tá? Então, em 1940, na década de 40, mais ou menos, os IAPs foram criados, esses institutos, e eles vigoraram até 1967, quando eles foram substituídos pelo Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, que muitos de nós já conhecemos, já ouvimos falar. O INPS, ele juntou os IAPs num único instituto, mas já era um outro momento histórico, um momento de crise econômica, de instabilidade política, né? Nós estávamos em plena ditadura no nosso país, então é um outro cenário econômico. Então o governo teve que juntar esses institutos num só para tentar conter a crise do sistema de saúde e a crise econômica no nosso país. Então, o INAMPS, ele vem um pouquinho mais adiante, ele cuidando, o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, cuidando da parte da saúde, e o INPS cuidando da parte das previdências, dos benefícios e das aposentadorias. Mas era o mesmo dinheiro, a mesma gestão dentro do mesmo sistema. Então, essa era uma política excludente que visava o lucro com o setor saúde. Por que o lucro? Porque não era só a questão de oferecer assistência. Por trás da assistência oferecida, você gera empregos, né? A indústria farmacêutica, ela ganha um grande impulso, a indústria de equipamentos médicos hospitalares. Então, era interessante, do ponto de vista econômico, investir na saúde, tornar essa saúde, essa oferta de ações e serviços de saúde cada vez mais complexos, a fim de que fosse movimentada a economia no país, gerando riquezas, teoricamente. Mas isso tem um outro lado que implica na qualidade da assistência, na qualidade do serviço. Então, a nossa política previdenciária, né, esse modelo médico assistencial privativista, ele foi caracterizado, então, por uma crescente especialização da assistência médica, incorporação tecnológica, o que não é ruim, não há críticas, mas há que se ter uma certa parcimônia, uma certa crítica em relação ao uso excessivo da tecnologia, né, de forma não criteriosa, e incorporação de altos custos. Então, até a implementação do SUS, é importante destacar que as ações curativas foram separadas das ações de promoção e prevenção. Pouco se falava de promoção e prevenção, tá? Tanto nos atendimentos quanto na gestão da saúde. Havia uma parte, um outro segmento da saúde no nosso país, né, que era acompanhado, que a gente chamava de saúde pública, né, ficava a critério do Ministério da Saúde, que o Ministério só foi criado em 1953, mas essas ações, elas eram articuladas por um modelo denominado como sanitarismo campanhista. Campanhas sanitárias de caráter repressivo, com o uso do poder de polícia para o controle de epidemias e endemias urbanas e rurais. Essa era a característica dada para o controle das doenças transmissíveis, das endemias, das epidemias, como febre amarela, malária, tuberculose, hanseníase, meningite e assim por diante.
O outro modelo, que esse nós descrevemos, do modelo médico-assistencial privativista, muito focado na assistência médica, individual, com enfoque curativo, na doença, né, e centralizado no profissional médico. Então, a assistência hospitalar pública destinava-se ao abrigo, o isolamento de portadores de hanseníase, tuberculose, os doentes mentais, né? E as santas casas de misericórdia atendiam aos indigentes, aos não contribuintes e também esses não contribuintes da Previdência, ou seja, quem não tinha como arcar com os custos da Previdência. Vamos à interatividade? Em 1904, Oswaldo Cruz instituiu a vacinação obrigatória contra a varíola, gerando um motim popular denominado... Ele criou uma polícia sanitária com poder para desinfetar casas, caçar ratos e matar mosquitos. Este período do sistema de saúde brasileiro foi denominado preencha as lacunas acima com a alternativa correta. Alternativa A, abaixo a vacinação obrigatória, modelo médico-assistencial privativista. Alternativa B, revolta da vacina, saneamento básico. Alternativa C, revolta da vacina, sanitarismo campanhista. Alternativa D, abaixo a vacinação obrigatória, sanitarismo campanhista. E alternativa E, revolta da vacina, modelo médico-assistencial privativista. Voltamos já com a resposta.